Gente, para tudo, porque foi confirmado por tabela a nova animação da DC e essa animação se chama Injustice. Esse era o momento que eu tava esperando, a animação do Injustice. Eu sonhei com esse dia e ela vai acontecer. É a próxima animação da DC. Ah, Gabriel, mas como é que você sabe disso? Porque a gente ficou sabendo dos extras da animação do Batman Longo Dia das Bruxas. E uma dessas coisas extras é uma espécie de teaser da próxima animação da DC, que se chama Injustice. Agora, se isso se chama Injustice, com certeza não vai ser sobre outra coisa dentro da DC que não seja o Injustice. Então, essa animação tá confirmada, vai acontecer. O que a gente não sabe ainda é se essa animação do Injustice vai pertencer a esse novo universo animado da DC ou se ele vai ser uma Elseworld completamente diferente. Isso a gente não sabe ainda, mas eu tô achando que deve ser desse novo universo. Só que lembrando rapidamente que na história do Injustice 1 tem duas terras, a Terra do Injustice e a Terra normal. Então, se eles forem adaptar o Injustice como nos games, então é possível que eles peguem a Liga da Justiça dessa nova Terra e joguem ela para uma Terra do Injustice e aconteça mais ou menos a história do primeiro jogo. E daí, no final desse filme, a gente tem um embate do novo Superman e o do Superman do Injustice. Porque, afinal, esse é o grande clímax da história. O conflito entre os dois Superman. Muita gente fica reclamando que a história do Injustice é o Superman do mal e tal, que isso não representa o Superman. Mas elas esquecem absolutamente o clímax do primeiro jogo, que é o Superman cheio de esperança da outra Terra enfrentando o Superman do mal do Injustice. E quem que acaba ganhando? É o Superman de esperança, velho. A história do Injustice 1 é sobre como a esperança persevera mesmo em casos extremos, como o Superman do mal. Mas ela supera e o que vence no final é o Superman do bem. Eu não sei porquê, mas o pessoal esquece disso e pensa que o Injustice é só sobre o Superman do mal. E não é sobre o universo, não é sobre a jornada desse Superman, que é extremamente complexa e super interessante. Não, algumas pessoas só torcem o nariz porque tem um Superman do mal e elas entendem que isso daí já tá super saturado porque chega de Superman do mal. Embora o Superman do mal seja o conceito original desse negócio e exista há mais de 70 anos. Porque assim, gente, nesse momento o Injustice tá bombando pra dedéu no Twitter, 57 mil tweets sobre isso. Hoje de manhã teve um anúncio de um novo desenho do Superman. Esse novo desenho não chegou a ser trending topics. O fato é que o universo Injustice, ele é tão grande, que ele quase caminha sozinho. Todo mundo quer ver alguma coisa do Injustice fora dos games. Todo mundo, porque é um universo rico. Mas infelizmente algumas pessoas colocaram na cabeça que tem Superman do mal demais no universo. E que, portanto, a gente não deveria ter uma adaptação do Injustice, renegando completamente o verdadeiro significado da história desse universo, que é sobre redenção. E só lembrando que a história completa do Injustice não tá completa. Ela é uma história em andamento. A gente não sabe o que vai acontecer com o Superman, a gente não sabe o que vai acontecer com o Batman do Injustice. E assim, ó, me incomoda demais esse pensamento de que tem Superman do mal super saturado demais no mercado. Porque eu simplesmente não consigo ver isso. O que eu vejo é um monte de paródia do Superman, fazendo subversão do que é o Superman e meio que explorando isso pra ganhar popularidade. E todo mundo que fez isso conseguiu ter um grande sucesso. A prova disso é o Invencível. Antes de começar o desenho do Invencível, ninguém dava nada pro desenho do Invencível, velho. Tinha um monte de outro canal aqui no YouTube, parceiro da Caverna, que fazia coisa do Invencível e tava dando pouca view pra eles, porque realmente ninguém tava se importando com isso antes de lançar. Saiu o desenho, todo mundo viu, o pessoal viu que o Omni-Man é um Superman do mal e o desenho ganhou uma popularidade monstruosa, um negócio realmente nível A Top Master Blaster. A presença de um Superman do mal fez com que esse negócio subisse de patamar. As pessoas estão interessadas nesse tipo de história nesse momento. Não há absolutamente nada de errado nisso. E aí eu pergunto pra vocês, sai o The Boys, bomba pra dedéu. Sai o Invencível, bomba pra dedéu. E agora a gente chega no hoje. A mera menção que vai ter uma animação do Injustice faz todo mundo perder a cabeça no Twitter. 50 mil tweets sobre isso em poucas horas. Da onde que tá super saturado esse mercado de Superman do mal? Gente, não tá. Enquanto tiver demanda e tiver audiência pra ver isso, super saturado não vai estar.
E isso eu garanto pra vocês, não tá super saturado o negócio de Superman. E claro, vamos conhecer um pouco como funciona a indústria cultural. Eles vão colocando coisa goela abaixo na nossa boca até a gente pedir pra parar. E nesse momento, eles estão colocando essas histórias do Superman do mal. E a gente tá aceitando, a gente tá consumindo. Então, por enquanto, nesse momento, não tá saturado. Olha, porque se tivesse super saturado, teriam falado de Injustice hoje e teria 50 mil comentários de pessoas falando mal que não precisam dessa versão do Superman. Mas a verdade é que é justamente o contrário. A maioria dessas pessoas querem ver esse universo animado. Pô, a maioria dessas pessoas são adolescentes que jogaram Injustice quando eram menores e agora estão mais velhos e elas adorariam ver essa história animada, porque eles conhecem a história. É uma história que eles gostam. O pessoal da turma que não gosta do Injustice, eles esquecem que a história do Injustice, que é uma história basicamente do Superman e do Batman, é uma das histórias mais relevantes e modernas do Superman desse século. E uma das, não tô dizendo que é. Se você perguntar pra mim qual que é a principal história do Superman nesse século, Superman Grandes Astros. É óbvio que vai ser Superman Grandes Astros. Superman alienígena americano, identidade secreta. Cara, tem um monte de história muito foda do Superman que define o Superman muito melhor que o Injustice. Mas a história popular do Superman desse século é o Injustice. A escritora Gayle Simone, uma das escritoras mais clássicas da DC, a minha escritora favorita quando se envolve em histórias da Batgirl, ela mesma admite nos tweets dela que ela não gosta do Superman Injustice, mas é impossível negar a importância dessa história, o legado dessa história pro Superman. Não dá pra não querer ver a existência dessa história. Simplesmente não existe. E as pessoas têm interesse em consumir essa história. Pô, mais cedo teve um novo desenho do Superman e o pessoal não tava nem aí pra essa notícia. Só bombou o negócio do Batman. E esse novo desenho do Superman parece ser muito legal, mas não é exatamente isso que as pessoas querem ver. Ou pelo menos a grande maioria dos fãs do Superman. Então assim, gente, não adianta espernear. Se você não gosta do Superman do Injustice, tudo bem, é do seu direito. Mas assim, ó, não tenta diminuir o prazer daquelas pessoas que querem ver o Superman do Injustice. Não é porque eu gosto do Superman do Injustice que eu não gosto do Superman do Christopher Reeves, que eu não gosto do Superman do Animated Series, que eu não gosto do Superman do Grant Morrison. É óbvio que eu gosto desses caras. Mas a minha bagagem de ler HQ e ver histórias do Superman me faz querer muito ver a história do Injustice 1 adaptada. Ainda mais porque não tem só um Superman nessa história, tem dois. Um do mal e outro do bem. Então assim, ó, eu não consigo entender por que tem algumas pessoas assim que são mas tão resistentes a uma adaptação do Injustice. Eu simplesmente não entendo. Não é como se o Superman esperançoso do Christopher Reeves fosse desaparecer. Claro que não. Mas a gente tem que entender e admitir e ter a humildade de entender que nesse momento a maré tá pra Superman do mal. E se o Superman, que é o pai desse conceito do negócio do mal, não pode fazer uma adaptação dele do mal porque tem outros que estão fazendo isso, pera aí que eu quero descer, não faz sentido isso. Quem criou esse negócio todo foi o Superman. O conceito do Superman do mal vai lá da Era de Prata, gente. Sempre teve. Toda santa década tem uma história do Superman do mal. É só ver as histórias do Superman. Não tem segredo. Nesse momento, nessa última década, a gente tem um grande sucesso de histórias do Superman do mal. Então faz sentido uma empresa multibilionária como a DC, a Warner, querer explorar isso. E eu não vejo problema algum nisso. Em paralelo a isso, a gente tem outros 500 projetos Superman. A gente tem esse novo desenho aí do Superman que foi anunciado. A gente tem o projeto do novo reboot do Superman. A gente ainda tem o Superman mega esperançoso do Superman Homem do Amanhã desse universo. Ninguém dentro da DC tá negando que o Superman só vai ter histórias do Superman do mal. Eu simplesmente não consigo entender essa fixação de achar que o Superman esperançoso do Reeves das HQs vai sumir. Não vai. Mas tem que ter a paciência de que, olha, hoje pode não estar tendo muito, mas daqui a 5, 6 anos pode ter um monte. O Batman, na última década, também sofreu um monte de histórias do Batman do mal. Batman do Flashpoint, Batman que ri. Teve toda a saga do metal, que era um monte de Batman do mal atacando a Terra. E os fãs do Batman ficaram reclamando que tem muito Batman do mal, porque isso não tem nada a ver com o Batman. Cara, claro que não, tem nada a ver. São fases dos personagens. As histórias vão saindo, eles vão se adaptando, eles vão evoluindo. Vai ter momentos mais dark, vai ter momentos mais leves. É simplesmente normal. E olha, apesar disso tudo,
Mesmo que essa animação se chame Injustice, a história do Injustice 1 é justamente a luta do Superman esperançoso contra a luta do Superman que caiu. É isso, ainda é essa história do Injustice, ainda tem o Superman esperançoso que o pessoal tanto quer ver. Assim, ó, eu fico um pouco frustrado com isso, porque quando finalmente eles vão fazer coisas inteligentes, coisas que pode dar muito dinheiro, coisas que pode trazer até mais pessoas pra assistir as coisas da DC, o pessoal fica reclamando, porque não é exatamente o que elas querem. Cara, a gente tem que entender que nem sempre vai ter as coisas que a gente quer ver. E não tem problema com isso. O Superman é muito grande. Não é meia dúzia de história do Superman do mal que vai transformar o Superman do mal pra sempre. Não existe isso. Esse é aquele típico projeto que eles estão testando. Se o filme dá certo, de repente eles começam uma nova divisão, fazem subprojetos de universos paralelos, fazem uma história do DC, fazem um monte de coisa aí e testam. Porque eu acho que é exatamente isso que eles têm que fazer. Testar em múltiplos mercados. Se Invencível tá bombando, tenta seguir a onda do Invencível com o que você tem em casa. E uma das histórias da DC que se adapta à ambientação do Invencível é o Injustice. É inegável. Então, mercadologicamente, como marketing, coisa financeira, eu acho uma baita jogada. A demanda pra isso não tá super saturado. Porque se tivesse super saturado, 50 mil pessoas estavam criticando isso. E pelo contrário, elas estão empolgadas em ver isso. Então ficou muito na cara que eu tô muito ansioso pra ver essa animação. É óbvio que eu quero ver essa animação. É DC, Superman e Batman Injustice. Eu acho que pode ser muito, muito foda. Mas aqui, ó, isso daqui é só a minha opinião. Se você concorda comigo, discorda, por favor, coloque aí nos comentários. Eu quero muito ver a sua opinião nisso. Eu prometo que vou ler todos os comentários. É isso, gente. Muito obrigado, até a próxima e dale DC!